Olá, estamos de volta ao Papo é Seguro, um lugar fantástico, um lugar onde nós conseguimos encontrar e falar um pouquinho sobre o mercado de seguros. Sempre tentamos trazer pessoas que nos fazem conhecer cada vez mais, com mais profundidade, toda a dinâmica do mercado de seguros. Hoje nós temos aqui uma pessoa queridíssima, que eu conheço há pouco tempo, mas que já fizemos aqui uma relação fantástica. O vice-presidente, diretor executivo comercial da Allianz, o Nelson. Nelson, obrigado por estar aqui connosco, é um prazer enorme te encontrar e temos aqui várias conversas, vários papos para falar e conhecermos um pouquinho sobre ti, sobre a Allianz. Perfeito. Bom, Thiago, primeiro eu quero te agradecer o carinho do convite. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa, no Papo é Seguro, e poder compartilhar com a sua audiência e com toda essa galera que nos segue um pouquinho do mercado segurador. Então, acho que vai ser um papo que eu vou poder compartilhar um pouco do que eu sei, mas com certeza acho que vou aprender um pouquinho mais aqui com você também, né, o Thiago? Vai ser fantástico, não tenho dúvida nenhuma que vai ser. Nós preparamos aqui algumas coisas que nós vamos falando para ter uma determinada sequência e nós termos realmente aqui um momento super especial. Eu sempre gosto de começar qualquer conversa que nós fazemos no nosso dia-a-dia, conhecer a pessoa, não é? Então, eu gostaria de saber um pouquinho, me fala um pouquinho daquilo que você achar importante sobre você, sobre a sua carreira, a sua trajetória, você achar importante de realçar. Bom, vamos lá. Falar da gente é sempre muito bom, né? E não é um desafio tão grande, porque é um pouco da minha história, uma história em que pese ser uma história curta, porque eu sou um jovem maduro. É uma história que eu me orgulho muito, né, Thiago? Então, tenho um pouco mais do que 25, 26, 27 anos de carreira. Desses 27 anos de carreira, passei por alguns desafios na minha vida. Entre eles, comecei a minha história no mundo segurador, numa empresa há mais de 25 anos atrás. E essa empresa ela acabou viabilizando a minha ida para o mercado financeiro. Então, no mercado financeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar em bancos como o Santander, como o Banco HSBC, e, por último, eu trabalhei, né, no Banco Bradesco, né, assumindo um desafio muito relevante, também como estatutário da organização, e passando por várias áreas, né? Então, passei por área de crédito consignado, trabalhei no varejo, alta renda, tive a oportunidade de construir o segmento de alta renda num dos bancos que eu trabalhei na área do digital, enfim, foram muitos desafios, área de segmentos, que obviamente me deram a bagagem, me deram o background para hoje eu estar aqui assumindo um outro novo desafio, que é na Allianz Seguradora. Então, eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui hoje, e esse é um pouco, resumidamente, dessa história, que é uma história, como eu falei, ela é pequena, mas é uma história que eu me orgulho muito. Não, maravilhoso. Você sabe que eu também vim do mercado financeiro, do mercado de banco. Sim. Além de passar de alguns bancos, fui diretor executivo também do Unibanco. Então, nesse aspecto, mais uma coisa, nós temos aqui alguma história em comum e, pelos vistos, os dois fomos atraídos pelo mercado de seguros e estamos aqui no mercado de seguros, que é fantástico. É um mercado fantástico. Dizem que é uma cachaça. É uma cachaça, exatamente. Me fala um pouquinho, como é que está sendo este desafio de liderar a diretoria comercial da Allianz, uma das maiores seguradoras no Brasil e uma das maiores do mundo. Sem dúvida. Uma casa fantástica. Para mim, dá para ver pelo sotaque que sou europeu, a Allianz é uma marca muito forte, muito carinhada por todos os europeus. Eu achei que pelo teu sotaque você era gaúcho. Não? Não. Tô brincando. Bom, Thiago, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui na Allianz, é uma oportunidade a qual eu quero inicialmente agradecer, né, a todo o Comex e sobretudo ao nosso presidente, o Eduardo Folk, pela confiança de poder me dar a oportunidade de capitanear toda essa área comercial, que é uma área muito pujante ao coração da nossa empresa. Eu digo muito, né, com muita humildade, que a área comercial é o centro gerador de receita da companhia. Então, de fato, é um grande desafio. Eu estou muito contente. A Allianz, como você bem comentou, ela é uma empresa mundialmente posicionada e muito bem posicionada. Nós estamos em mais de 70 países no mundo.
Fomos eleitos recentemente a seguradora com a marca mais valiosa do mundo, acho que se não estou equivocado, pela 6ª vez. E quando você olha todas as demais marcas, tecnologia, varejo, enfim, ramo alimentício, a Allianz está entre as 35 marcas mais valiosas do mundo, né? Então, de fato, é uma companhia com uma pujança muito forte, com uma fortaleza de balanço incrível, né? Invejável, vamos assim dizer, quando você olha para o mundo como um todo. E no Brasil, a gente tem um desafio especial, um desafio onde a gente quer, até 2027, dobrar o nosso tamanho, triplicar o nosso resultado operacional. Ou seja, são desafios que, obviamente, me motivam e criam um propósito muito grande, né? Esse foi uma das razões pela qual também eu aceitei esse grande projeto, né, esse convite. E estou muito feliz de poder fazer parte dele, Thiago. É, de fato, uma grande oportunidade. Encontrei aqui um time incrível, né? Tenho pares de altíssimo nível também no Comex. Então, de fato um composê, né, de coisas que me fazem me sentir muito confortável e muito motivado a tocar, né, essa nova oportunidade dentro da área de distribuição da Aliança. Não, é fantástico. Eu acho que é um desafio maravilhoso. A Allianz é uma casa apaixonante. Não tenho dúvidas que vais ter aí uns momentos bem desafiadores e podes contar connosco, já sabes. Obrigado. Somos um parceiro importante vosso, pelo menos nós gostamos de entender e queremos que realmente o teu sucesso seja muito grande. E fala um pouquinho em termos de objetivos. Quais é que poderias destacar como os principais objetivos que tens à frente da diretoria? Bom, Thiago, não são poucos, tá? são muitos. E acho que o primeiro deles, o principal, acho que a razão de tudo que a gente faz é, obviamente, colocar o corretor no centro de todas as nossas decisões. Então, eu falo muito sobre o corretorcentrismo, né? Que é isso, tudo aquilo que você faz, todas as decisões que você toma precisam estar orientadas para o corretor e, obviamente, por consequência, orientadas para o consumidor final. E o corretor faz esse elo entre a nossa seguradora e o cliente final. Esse é um dos principais desafios, cada vez mais trazer a audiência de vocês, corretores, poder servir vocês da maneira que, de fato, faça sentido ser servida, porque não adianta, eu falo muito sobre isso, a gente está num processo de evolução muito forte, onde a gente tem cada vez mais a ideia de não mais criar uma empresa de dentro para fora, mas sim uma empresa de fora para dentro. Então, escutar vocês é o que nos faz, dia a dia, estarmos melhor e cada vez mais, como eu falei, ganhar o Ibope dos nossos corretores. Então, essa é uma das primeiras e talvez uma das maiores missões. A segunda é impulsionar o nosso resultado. A gente precisa cada vez mais trazer um ritmo de produtividade cada vez maior, com mais qualidade e de uma maneira mais diversificada, né? Então, olhar que nós temos hoje um portfólio muito grande de produtos e fazer com que esses produtos cheguem a vocês, corretores, e que vocês, corretores, possam distribuir esses produtos para os nossos consumidores finais, também é um outro grande desafio. E por fim, né, não menos importante, eu diria que o ganho de market share, de uma maneira orgânica, porém intensa e muito potente, é um outro grande desafio que nós, enquanto companhia, temos, e eu tenho a missão de, obviamente, capitanear esse assunto, Thiago. E para isso, obviamente, que eu trago alguns modelos, algumas ferramentas, né, a implementação do método comercial, né, que é uma maneira de você poder fazer, obviamente, toda a entrega desses objetivos. Eu não consigo ver você entregar a meta sem método, né? Então, isso eu trouxe muito do antigo mercado que eu trabalhava, que era o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, o mercado de banco, ele traz consigo uma cultura muito forte de método comercial, enfim, de processos de governança. Então, eu tenho tentado, né, e acredito que os números falam por si só, vem dando certo, trazer essa cultura cada vez maior de disciplina, de consistência, de foco, de gente, né, que é um pouco do que eu trouxe, como eu falei, do mercado de onde eu vim. Não, pegando um pouco do gancho, falaste de ouvir o corretor, um pouco da escuta ativa, falaste. Queria saber um pouquinho mais, tentar entender e ir um pouquinho mais fundo nesse assunto. Que iniciativas é que vocês estão desenvolvendo para conseguir fazer isso? Porque eu acho que muita gente fala disso como uma iniciativa que
se deseja fazer, não é? Que é sempre bonito falar, mas outra coisa é implantar e de fato acontecer. O que é que podes dar de exemplos e de iniciativas que estejam sendo aplicadas? Bom, Thiago, perfeito. A palavra, falar todo mundo fala, mas fazer é o grande desafio. Você tem razão. A gente na Allianz, né, nós trabalhamos muito forte, não só eu, mas todo o Comex. A gente criou algumas agendas, algumas governanças, né, porque acreditamos nelas, de estarmos cada vez mais próximos dos nossos corretores. Então, criamos alguns movimentos. Um deles chama-se o Allianz Mais Perto. O Allianz Mais Perto é uma agenda onde nós, executivos, junto com os demais diretores da companhia, nós estamos em vários pontos, às vezes muito concomitantemente, em agendas próximas dos nossos corretores, escutando os nossos corretores. Aí são N pautas, né? Claro. Temos pautas para falar das nossas ações, da campanha do Aliados, temos pautas para falarmos de capacitação, temos pautas simplesmente para poder ouvir aquilo que está funcionando, aquilo que não está funcionando. Ou seja, essas pautas elas são recorrentes e elas são presenciais. Além disso, temos os canais remotos, né? Temos vários canais. Hoje a gente fala muito de Omnichannel, né? Omnichannel não só para venda, mas também para você poder angariar opiniões e percepções. Então a Allianz hoje ela tem vários canais de comunicação onde o corretor ele pode manifestar a sua opinião, ele pode trazer alguma sugestão, alguma crítica, alguma ideia. E obviamente que a gente aproveita isso, repito, no estado da arte. A gente tem uma preocupação muito genuína e não deixar nenhum corretor sem ter uma devolutiva. Então, isso é uma preocupação não só minha, mas é uma preocupação muito grande também do nosso presidente. Nosso presidente faz questão de dar retorno. Todos nós, do membro executivo, temos essa preocupação. Então, hoje mesmo, agora, um pouco antes da gente estar aqui, estava conversando com o Mário falou um pouco, né, de algumas coisas que de fato não funcionam bem, que ele levantou a mão e fez uma sugestão para a nossa executiva da área de tecnologia, que é a Roseli. A Roseli prontamente se prontificou em dar uma devolutiva, já marcou uma reunião com o Mário. Então, esse é o espírito da companhia hoje. A companhia é uma companhia que está muito próxima do corretor e próxima presencialmente, remotamente, da maneira que o corretor achar melhor. Não só o corretor, mas também as assessorias. Acho que vale a pena aqui deixar muito claro, é importante, as assessorias e as nossas parcerias. Então, a gente é uma empresa que está muito aberta a escutar, porque, como eu te disse, Thiago, nós somos uma empresa que estamos crescendo muito de fora para dentro, né? E é dessa maneira que a gente acredita que vai crescer de uma forma mais sustentável. Não, maravilha. Não, eu sou testemunha disso, não é? Nós fomos recentemente alocados numa filial empresas que foi criada, e a relação que nós temos, a proximidade que nós temos, a preocupação de nos escutar para ver como essa relação pode ser melhorada e pode ser potencializada tem sido fantástica. Então, sim, eu sou a prova de que realmente essas iniciativas estão acontecendo e são importantes. Que bom. Um outro ponto, meio que na sequência que nós temos aqui assim a conversar, acaba por ser a parte da capacitação dos corretores, sim, quer de produtos, quer de serviços, quer também de tendências do mercado, do corretor se desenvolver em todas estas novas coisas que vão aparecendo. Como é que tem sido o papel da Allianz? Qual a preocupação da Allianz neste tipo de preocupação? Tiago, pergunta fantástica. A Allianz tem uma preocupação muito grande com a capacitação. A gente acredita que quanto mais você conhece, quanto mais você, obviamente, sabe de um produto, melhor você vende esse produto. E é um dever nosso, um dever mais do que comercial, eu diria que um dever social, não só para com o corretor, mas para a nossa sociedade, capacitar esse profissional que é o nosso parceiro, para que ele possa cada vez mais prover produtos com qualidade e excelência dentro da necessidade dos clientes finais, né? Então, esse é uma grande missão que nós temos dentro da Allianz, e isso para a gente é algo muito forte, tá? Bom, nós criamos o programa chamado Mais Capaz. O Mais Capaz ele é um programa de capacitação que ele atua não só para atender o corretor, mas também atender todos os nossos funcionários. E falando de corretor especificamente, nós no ano passado, para você ter uma noção, treinamos mais de 9 mil corretores através do programa Mais Capaz.
O Mais Capaz ele é um programa onde a gente leva, geralmente, um corretor especialista para treinar os outros demais corretores, porque você ganha uma forma muito genuína de você, de fato, poder falar de um produto. Mais do que eu falar, eu, por exemplo, levar você, Thiago, que, vamos supor, conhece muito de RD, para dar uma palestra para outros corretores que não conhecem sobre RD, equipamentos. Então, a gente fez palestras falando de vida, falando de agro, falando de transporte, para que a gente possa cada vez mais levar ao corretor outras informações e outros meios para que ele possa diversificar mais a venda dele. Então, essa é uma agenda que está já muito forte no nosso dia a dia, e para 2025 a gente tem ambições ainda maiores, ultrapassar esses 9.000 corretores que foram treinados em 2024. Além disso, temos também o canal online, né, onde, se o corretor, ele por algum motivo ou outro não conseguiu participar, ele tem acesso, está lá na nossa plataforma, então ele pode acessar a hora que ele quiser. Então ele tem essa liberdade, essa conveniência do corretor poder, olha, quero entender um pouco mais sobre agro, quero entender um pouco mais sobre vida. Então acessa a nossa homepage e você, no seu site, no site do corretor, né, vai ter essa oportunidade de ter acesso a essas informações. Então eu posso te dizer que esse é um tema estratégico para a companhia. Treinamento e capacitação, não só para corretor, mas para funcionários, é um assunto que a gente fala, eu vou te dizer que não é nem todo dia, é de quase que de hora em hora, porque uma equipe de alta performance, ela preconiza, sobretudo, você ter treinamentos constantes. Eu costumo dizer que para você criar um time de alta performance, não derivando o assunto, mas trazendo essa informação, você precisa ter seleção rígida, treinamento rígido e acompanhamento rígido. Então, dessa forma, você cria times de alta performance. Então, treinamento rígido é fundamental. Então, toda semana, a área comercial precisa de algum treinamento, precisa de alguma capacitação. E a gente tem uma agenda muito forte com a área de commercial lines, com a área do vida, com a área de massificados, PNC, ou seja, para treinar os nossos funcionários e que eles possam também, nas visitas no dia a dia, por meio do método comercial, capacitar concomitantemente os nossos corretores. Não, show de bola. Eu queria um pouco ter agora uma visão mais aberta em termos de cenário económico do mercado de seguros. Como é que você está vendo? Ele está em crescimento? Como é que você vê que são os próximos anos em termos dessa perspectiva? E qual o papel que a Allianz vê pode desenvolver, quer nesse crescimento, quer de trabalhar junto com os corretores para que isso aconteça de uma forma mais forte e mais consistente? Esse mercado, eu diria que é um oceano azul no Brasil, né? Um mar de oportunidades. Eu estou assim, extremamente entusiasmado com o que eu estou vendo no mercado segurador, Thiago. É algo, para quem veio do mercado financeiro, tudo bem que a gente no mercado financeiro trabalhava muito o tema de seguros, mas quando você está vivendo intensamente esse mercado, você fala, meu Deus do céu, mais de 70% da população brasileira não tem nenhum tipo de seguro. Isso é uma tremenda oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro eu vejo, como eu falei, um oceano azul. Um oceano azul, e acho que nós, vocês corretores e nós seguradora, temos um papel muito importante em cada vez mais levar esta capacitação, para que cada vez mais a população possa ter acesso à informação e se sentir convencida em comprar um seguro, seja ele de vida, seja ele de veículo, seja um seguro de casa, seja um seguro mais estruturado, seja uma responsabilidade civil, ou seja, esse é um papel que nós temos. Então, de primeiro eu te diria que pelo potencial que existe, eu vejo próximos anos muito promissores no ramo segurador e no mercado como um todo. Vejo também toda essa agenda de clima, enfim, infelizmente estamos passando por acidentes climáticos constantes, nós estamos vendo em vários lugares do mundo. Então, cada vez mais isso mostra a relevância e a importância do seguro. Não obstante, uma agenda que vem crescendo muito, que são os ataques cibernéticos. Eu também vejo aqui uma grande oportunidade da indústria se desenvolver para poder atender cada vez mais também riscos cibernéticos, né, de ataques, de hackers, né? Então é algo que vem aparecendo com muita demanda.
Não obstante, a gente observa também, respondendo a tua pergunta, um aumento da longevidade da população. Então, se eu não estou equivocado, no último censo, as pessoas que nasceram, se eu não estou equivocado, no Brasil, a partir de 2020 a 2021, já tem uma expectativa de vida acima de 76 anos. Né? Então, ou seja, as pessoas vão viver mais, e se vão viver mais, vão precisar de previdência, vão viver mais, vão precisar de seguros de vida que você vai utilizar o benefício em vida. Então, Sim. como eu te disse, Tiago, é um oceano de oportunidades. Né? Então, tem o agro cada vez mais ganhando uma relevância, já é hoje a grande locomotiva do nosso país, representa no PIB mais de 20%. Então, seguros de agrocultivo, de agroequipamentos. Então, são várias tendências que nós temos hoje no mercado brasileiro que, ao meu ver, gera um olhar de muita oportunidade. E o corretor, ele está totalmente inserido nisso. O corretor, ao meu ver, ele é um dos grandes protagonistas para poder fazer essa oferta de uma maneira muito estruturada, porque são produtos que não são simplesmente você entrar na internet, plugar num API e comprar, não. Acho que precisa um face-to-face, precisa um olho no olho e, obviamente, uma explicação mais consultiva. E esse é o papel do corretor. E é por isso que eu digo que o corretor, cada vez mais, ele assume um protagonismo gigantesco agora e para o futuro dentro do mercado de seguros. Né? Então, esse é um pouco da minha visão. E a Allianz, aí na tua segunda pergunta, a Allianz, ela está extremamente convencida, né, do papel dela enquanto empresa, enquanto CNPJ, de continuar provendo toda essa necessidade que o mercado tem, inclusive em riscos que ainda a gente nem está discutindo, mas lá em Munique ou em outros lugares do mundo nós já estamos trabalhando para poder, de alguma forma, trazer para o Brasil e, obviamente, com isso poder trazer uma segurança, diminuir os problemas sociais e financeiros que a população pode acabar ocorrendo caso não tenha nenhum tipo de proteção. Então, a gente está muito antenado para isso, criando produtos. Eu acabei falando de grandes produtos, mas também temos um microseguro para atender uma população menos favorecida. Essa é uma outra grande tendência também, sobretudo num país emergente como o nosso, e a gente está com um olhar muito, muito genuíno para todas essas vertentes, porque nós somos uma empresa multidisciplinar. Então, a gente tem que atender a classe menos provida, a classe média e uma classe mais bem provida, né? E atender mercado pessoa física e mercado pessoa jurídica. Então, a Allianz tem esse olhar, como eu falei, mais holístico do mercado como um todo. Bom, Nelson, vou fugir agora um pouquinho do nosso protocolo e vou dizer, nós estamos focados, os seguros são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Agora, faz aí a venda. Porquê a Allianz? Porquê que a pessoa física e a pessoa jurídica deve escolher a Allianz como seguradora? Tenho certeza que isso é algo fantástico, dar a oportunidade de você falar isso. A Allianz... Eu sou suspeito para falar, né, Tiago? Bom, por N motivos, né? Primeiro, como eu comentei no início da nossa conversa, a gente teve alguns reconhecimentos em relação à nossa marca, à nossa fortaleza de balanço. Somos uma empresa que no Brasil estamos há 120 anos. Isso traz uma segurança, uma credibilidade muito grande. Somos uma empresa que literalmente foi feita para durar, que passamos por ciclos duros e ciclos maduros. E quando eu falo ciclos duros e maduros, eu falo de guerras, eu falo de pandemias, eu falo de crises, eu falo de mudanças de governo. Então, são poucas as empresas que conseguem ter essa capacidade desses ciclos de altos e baixos, sair cada vez mais forte, com uma fortaleza de balanço cada vez mais estruturada. E a Allianz traz isso, né? Então, eu diria a você que por que vender a Allianz? Sobretudo porque o cliente, que é o seu cliente final, Tiago, vai ter a certeza que está comprando algo de muita credibilidade. E você, corretor, poder ter essa segurança de vender algo assim, de fato, faz toda a diferença no dia a dia da tua atividade como corretor de seguro. Então, a você, corretor de seguro, eu te digo, tenha muita tranquilidade em fazer a oferta da Allianz, porque, com certeza, você está oferecendo um produto de primeiríssima qualidade. Não obstante,
acho que, como você comentou, né, palavra, todo mundo fala, todo mundo faz, né, mas a gente tem uma preocupação muito grande com o NPS, a gente tem uma preocupação muito grande com Voice of Customer, que é a voz do cliente, e eu acho que isso, para mim, fala muito mais de tudo do que eu estou falando, né? Nós estamos entre os melhores NPS do Brasil, inclusive com notas muito altas. Nós somos de 1 a 5, olhando a voz do cliente. A gente está com uma nota de 4,7. Repito, de 1 a 5, uma nota de 4,7. Então, isso é o cliente falando da Allianz. Então, ou seja, por que comprar a Allianz? Por isso. Por você ter clientes que reconhecem a nossa companhia como uma companhia de alta credibilidade, porque os corretores, vocês nos certificam como uma empresa a ser promovida pelo Net Promote Score, e por a gente ter toda essa história de 120 anos no Brasil e de mais de 135 anos no mundo. Então, acho que essas variáveis me trazem a tranquilidade de te dizer: pode oferecer Allianz, que você não vai se arrepender. Não estou aqui, obviamente, falando que nenhuma outra empresa não seja importante, muito pelo contrário, graças a Deus, nós temos seguradoras maravilhosas no mercado, mas a Allianz, ao meu ver, é a maior seguradora do mundo. Então, é um pouco disso. Nelson, ainda tem mais duas coisas, até já vou pôr aqui dois temas, que é para complicar a tua vida, eu não gosto de facilitar, deixar já dois temas que eu gostaria que você explorasse e que são muito importantes para a Allianz e são importantes também para a população em geral. Uma delas, e não vou entrar na parte dos times de futebol, não vou entrar nessa parte, vou falar só do estádio, da marca, do espaço em si, a Arena Allianz. Eu acho uma coisa fantástica, acho que é algo que vocês têm usado no mundo, uma marca importante. Eu gostaria que nos falasse um pouquinho da importância disso na vossa marca, na vossa comunicação com os corretores, com o mercado. E depois, por último, para nós encerrarmos, eu queria que você falasse, e lembrei-me disso até por causa disso, a filial que nos atende é a filial Empresas, que fica dentro do Allianz Parque. Eu gostaria que você também nos falasse um pouquinho sobre essa experiência que eu achei fantástica, estou amando, me fala um pouquinho, e eu sei que é iniciativa tua, uma criação Sim. tua, então eu acho que essa vais falar com o coração bem cheio sobre essa experiência, sobre essa iniciativa tão importante da Allianz. Que bom, obrigado pela pergunta, Thiago. Bom, primeiro, literalmente nós marcamos um golaço, né? Então acho que essa parceria junto aos estádios de futebol, e são alguns estádios, nós temos estádios na Austrália, na Alemanha, né, que é o Allianz Arena, temos aqui no Brasil o Allianz Parque, que, ao meu ver, é uma maneira da gente cada vez mais fortalecer a nossa marca por esse name rights que nós fizemos, e tem se mostrado uma iniciativa muito vencedora, porque nós sabemos que o futebol, sobretudo no Brasil, é uma paixão nacional. Então, essa paixão nacional, independente do time, esquece o time, mas você fazer essa associação, com certeza você toca no coração do brasileiro e você toca naquilo que muitas vezes ele valora muito, que é um jogo de futebol, uma partida de futebol. Então a Allianz tomou essa iniciativa já há alguns anos atrás e, como eu comentei, eu tenho certeza que foi uma iniciativa muito vencedora, porque a gente usa muito, sobretudo, né, o Allianz Parque como uma ferramenta de muito relacionamento com clientes e com corretores. A gente tem alguns espaços dentro do Allianz Parque e, recorrentemente, seja nos shows, seja nos jogos de futebol, a gente sempre tem convidado corretores, convidado clientes e feito uma excelente oportunidade de relacionamento. Então, isso fortalece ainda mais, cria uma relação de proximidade ainda maior, e nesse mercado você sabe muito bem que proximidade fala muito alto. Eu digo que proximidade é poder, né? Então, eu estou convencido que, de fato, é uma iniciativa de marketing muito vencedora. E aí eu tenho que dar os parabéns à nossa diretora executiva, Maria Clara, que tem capitaneado isso na pasta dela. É óbvio que isso acaba influenciando muito a área de vendas, mas não só dela. Também parabenizo aqui, né, o nosso presidente, porque sem o apoio dele, sem ele ser o grande sponsor disso, isto não aconteceria. Então, com certeza, foi uma tomada de decisão muito assertiva. E na América do Sul
é um único estádio. Então, está aqui em São Paulo, está aqui onde é a nossa sede, então a gente tem que usar isso de uma maneira muito inteligente e, obviamente, muito assertiva. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, falar da filial empresas, como eu bem falei, eu vim do mundo de banco, e no banco, se tem uma coisa que o banco faz muito bem, é o tema de segmentação, e eu participei de alguns processos de segmentação, tanto na pessoa jurídica, no último banco que eu trabalhei, na alta renda, quando eu trabalhei também no outro banco. E eu vi uma grande oportunidade, né, de poder colocar o corretor certo no lugar certo. Anteriormente, nós tínhamos corretores, há um exemplo como a sua corretora, que é uma corretora que tem uma vocação muito grande para vender riscos mais complexos, como properties, como RD equipamentos, né, enfim. E que mais do que 70%, 80% da sua produção ela é voltada para esse tipo de negócio, eu vi que ficava um pouco perdido dentro das filiais ou sucursais de varejo. Então, você tirar um corretor que tem este perfil e colocar ele numa unidade em que, de fato, a gente vai conseguir dar um atendimento mais qualificado, ao meu ver, faz todo sentido. Então, nós olhamos isso de uma maneira estratégica, fizemos um desenho, Thiago, de um modelo onde o account load, ou seja, a quantidade de corretores por gerente, tinha que ser uma quantidade menor para dar um atendimento mais qualificado. Estabelecemos uma governança de treinamento, de capacitação, de agenda um pouco diferente do que são nas filiais de varejo. Criamos um modelo comercial para isso, então tem uma metodologia para que, obviamente, o contato, a geração de pipeline, o reconhecimento, né, toda a parte de acompanhamento seja feita, é diferenciada. E o resultado disso, Thiago, acho que é legal compartilhar com você, com toda a sua audiência, é que nós, após movimentarmos esses corretores, aqui em São Paulo, inicialmente, fizemos isso em São Paulo, como você falou, a filial está dentro do Allianz Parque, né? Então, é uma unidade com toda uma roupagem para que você se sinta, de fato, numa filial empresas. A produção cresceu de 24 para 25, estou falando dos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, 108%. Fantástico, 108% de crescimento. Isso, obviamente, que nos legitima a dar mais um passo. Então, a gente está abrindo agora, em primeira mão, posso avisar vocês, nós estamos abrindo a próxima filial empresas na região sul do país. Ela vai ficar posicionada em Curitiba, sob a batuta da nossa diretora regional, Cleide, e teremos ali também uma grande quantidade de corretores com a vocação para fazer esses grandes riscos, esses grandes negócios. E futuros passos virão, mas esse é o próximo passo, esse é o next step, então não vou dar spoiler aqui agora, deixa estar mais amadurecido, mas esse já aprovado pelo Comex, já aprovado pelo nosso presidente, a gente provavelmente starta essa nova filial em maio, já, para atender os corretores que têm essa necessidade de um atendimento mais especializado em middle market, não é corporate, tá? Reforço que não é corporate, é middle market, ok? É isso, Thiago. Maravilha. Foi um prazer enorme estar aqui com o Nelson Veiga, um amigo e um parceiro de negócios super importante. É lógico, os desafios vão ser grandes. Esta intimidade me dá a liberdade também de ser mais ousado para crescer mais e para desafiar mais. E foi fantástico realmente. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo a conversar, estarmos aqui mais a conhecer não só a pessoa, mas também um pouco sobre a Allianz, uma seguradora fantástica, parceira, mas é o que nos permite, e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco e partilhar connosco todo este momento, toda esta sabedoria e todo este conhecimento também de mercado e da seguradora da Allianz. Eu que te agradeço, Thiago. É um prazer mais uma vez estar aqui. Obrigado a você, obrigado a toda a sua audiência pelo carinho, por nos assistir. Eu espero que a gente tenha conseguido passar a grande mensagem, que é falar um pouco da nossa empresa, um pouco do mercado segurador. Me senti muito lisonjeado em estar aqui com você, né, e por criar essa relação de amizade contigo. É um prazer grande, enorme. E deixo um recado final, se você me permite, a convidar a todos os corretores que aqui estão, para que, de fato, venham conhecer mais de perto a Allianz,
Tenho certeza que nós estamos com as portas não só abertas, mas escancaradas para poder receber vocês com muito carinho e com muita atenção, atendendo você da melhor forma que nós, enquanto empresa, acreditamos que seja a melhor forma de se atender um corretor, que é ouvindo, que é estando próximo, que é levando até vocês as melhores soluções de serviços que vocês precisam. Então, obrigado, Thiago. Até a próxima, viu? Obrigado. Obrigado a todos. Mais um episódio do Papo é Seguro. Até à próxima.